Olá, hoje falar de Paladinos Marvel. Essa coleçãozinha aqui que saiu pela Panini, na coleção histórica Marvel. Hoje a coleção histórica já está encerrada, né? E essa coleção Paladinos, qual que era a proposta dela? Trazer personagens que atuam nas ruas, né? Personagens da Marvel que atuam nas ruas. Eu tenho aqui duas edições, eu tenho a Cavaleiro da Lua e eu tenho uma com o Luke Cage e o Punho de Ferro. Os três personagens que atuam nas ruas, combatendo o crime. E eu gosto muito desses personagens que atuam nas ruas. Muita gente adora. Quem é fã de quadrinhos, a maioria gosta. Por quê? Porque são personagens muito humanos. E na Marvel Comics, esses personagens, quando eu digo que eles atuam nas ruas, são muitas vezes ruas conhecidas, de cidades que existem. Isso aconteceu muito na Marvel Comics. Nova York existe no universo da Marvel Comics. Algumas ruas de Nova York que existem de fato estão presentes na Marvel Comics. Então esses heróis estão presentes em lugares onde pessoas reais passam. E esses heróis atuam combatendo criminosos. Essa coleção teve vários volumes. Eu só tô com esses dois aqui, mas já teve vários. Teve do Demolidor, teve do Luke Cage, Punho de Ferro, Justiceiro, Cavaleiro da Lua, vários. Quase todos. Shang-Chi, a do Shang-Chi eu já fiz vídeo aqui, a Shang-Chi foi bem longeva. Então, todos esses personagens tiveram aqui histórias clássicas, e com clássicas eu quero dizer também, não só boas, mas também um pouco mais antigas, década de 70. Luke Cage e o Punho de Ferro, eles são da década de 70, inclusive. Cavaleiro da Lua não tenho certeza. Mas esses personagens nasceram em contextos de determinadas modas. A moda do Kung Fu, foi onde nasceu o Punho de Ferro, também Shang-Chi. A moda do Black Exploitation, né? Foi onde nasceu o Luke Cage. E eu quero chamar a atenção aqui desses quadrinhos, por quê? Porque por se tratar de personagens urbanos que vivem em lugares que existem na vida real, e combatem problemas reais, é muito fácil de se identificar e é muito fácil de identificar problemas que a gente encontra nesses quadrinhos que existem na vida real. E eu separei aqui uma história que me chamou muito a atenção nesse aqui do Cavaleiro da Lua. Para quem não sabe, Cavaleiro da Lua tá para ter aí uma série de TV que vai ser exclusiva do Disney+, né? Quem assina Disney+, vai poder ver aí na hora que lança. Aí eu aproveitei e li esse encadernado do Cavaleiro da Lua. É um personagem bem legal. E desse encadernado aqui, esse é o volume 3 da coleção, tem o Cavaleiro da Lua como protagonista. Esse encadernado, a história que mais me chamou a atenção, a minha preferida desse encadernado, com certeza é a história O Retalhador. O Cavaleiro da Lua, para quem não sabe, é um personagem que possui múltiplas identidades, né? Já tá aqui na capa, né? Uma hora ele é o Cavaleiro da Lua, outra hora ele é um taxista malandro, outra hora ele é um mercenário, outra hora ele é um milionário, multimilionário. E são personalidades dele, são de fato personalidades que ele assume. Então, uma hora ele precisa ser o taxista para obter a informação de alguém das ruas. Aí ele assume a personalidade de fato de um taxista. E essas personalidades convivem entre si. Assim,
nesse encadernado elas convivem entre si, assim, e é bem interessante isso. E essa história, O Retalhador, sobre o que que fala? Sobre um retalhador, né, um cara que tem uma foice, né, e sai por aí retalhando mendigos. E o porquê ele faz isso, né? No final se descobre o que, que é, se descobre o grande mistério, né? É por que, que ele está fazendo isso e quem que ele está procurando. Fica claro que ele está procurando alguém dentro desses mendigos. E no final da história a gente descobre, né? O que, que esse cara está fazendo isso. E essa história dos mendigos me chamou muito a atenção, por quê? Porque é uma história envolvendo mendigos. E mendigos é algo que existe, né? E é um problema social, é algo que existe na vida real. E nem todo mendigo tá ali porque quer. Aliás, eu acho que ninguém quer estar nessa posição. É. Mas muitos não são drogados nem são bandidos necessariamente. E é o que acontece aqui, né? O mendigo principal que ajuda o protagonista, né? E que quer se salvar, obviamente, ele procura ajuda, né? O Cavaleiro da Lua ajuda ele. E essa história me chamou muita atenção porque por essa questão dos mendigos, né? Praticamente todas as iniciativas recentes de alguns poucos anos para trás, até hoje, envolvendo as pessoas de rua, falharam. As iniciativas de governos, né? Tô falando. Existem iniciativas de algumas pessoas muito engajadas, de fato, né? Em tentar ajudar essas pessoas. E as iniciativas governamentais atuais têm falhado miseravelmente. Eu lembrei na hora daquele caso do... eu não lembro agora qual prefeitura de qual cidade, acho que foi de São Paulo, eu acho, que gastou dinheiro para encher de pedras a calçada que fica embaixo do viaduto para as pessoas não dormir. Encheu de pedra, gastou dinheiro para isso, é sério. Daí aí os mendigos vão dormir onde? Eles simplesmente vão achar algum outro lugar, o seu idiota. Sei lá, vão ir parar na frente de alguma loja. Tipo, olha. Aí veio lá o padre Júlio Lancelotti, quebrou as pedras com uma marretada e fez muito bem feito dele também. E aí, essa história, muita gente pode simplesmente olhar, pensar, é só é só mais um super-herói. Mas tem história boa. Mas tem história boa. Sim, tem muito super-herói? Tem. Mas tudo bem. Não é o personagem que faz a história ser boa ou não. É o roteirista. Enfim, se você encontrar aí alguns desses encadernados da coleção histórica Marvel a um preço razoável, eu sugiro você pegar, porque tem histórias muito boas aqui nessa coleção como um todo, essa coleção histórica aí como um todo, né? E também tem as da coleção clássica, que é a que está em vigor atualmente, né? Que é a que está saindo hoje. E eu também trouxe aqui o volume do Luke Cage e Punho de Ferro. Também trouxe esse volume por quê? Porque se a do Cavaleiro da Lua tinha essa história envolvendo pessoas de rua, a do Luke Cage e do Punho de Ferro envolve preconceito, racismo, principalmente por parte do Luke Cage, né?
o primeiro super-herói negro a ganhar revista própria dele, né, revista do Luke Cage, né. E a origem do Luke Cage não tá aqui a primeira, não sei se está aqui a primeira história dele, não, aqui não tá a primeira história, aqui tem um flashback, né, uma memória, uma cena de memória dele lembrando a origem dele, né, que é ele na prisão e ele sofrendo de racismo por um guarda. E esse guarda tenta prejudicar ele de todas as maneiras possíveis, assim. Só que aí, numa dessas tentativas de prejudicar ele, o Luke Cage acaba ganhando o poder dele, né? Que é de ser super forte e tal. Né? E aí, aqui nessa história, ele tá lembrando da origem dele, que ele decidiu se vestir de super-herói de propósito, né, com uma roupa extravagante de propósito para mostrar que ele é um super-herói. E esse ser o trabalho dele, o serviço dele, o emprego dele é ser um super-herói. E aqui é interessante que essa edição termina mostrando que o Luke Cage e o Punho de Ferro vão se tornar aliados e formar uma agência de detetives junto, né? Os heróis de aluguel. Aqui, aqui eles traduziram Power Man, né? Que é a alcunha do Luke Cage. Eles traduziram para poderoso, poderoso e punho de ferro, heróis de aluguel. Aí tem um telefone e tal, um cartãozinho aqui. E aí, claro, eles vão enfrentar vilões de rua, como mafiosos, né? Como ainda é o começo, ainda tem um pouquinho ali de ficção científica que tá na raiz das origens da Marvel. Tem que ter um pouquinho de ficção científica, claro. Então, você tem um dos inimigos deles usa robôs. Então é claro que vai ter ali um pouquinho. E o Punho de Ferro entra nessa por quê? Porque ele é o melhor amigo do Luke Cage. E ele também tem superpoderes. E ele também combate o crime com superpoderes. Então fechou, é nóis, vambora, né? Heróis de aluguel aqui, ó. Heróis de aluguel. Aqui, ó. Né? Então eles ajudam aí a combater o crime do jeito deles, né? E são crimes bem urbanos, envolvendo preconceito, racismo, drogas, pessoas pobres sendo ameaçadas, e eles estão ali para ajudar do jeito deles. Então essas histórias do Luke Cage com o Punho de Ferro, essas histórias clássicas são bem legais. Teve uma tentativa de revitalizar os personagens pós anos 2000, não deu muito certo. Revitalizar os dois juntos, né, como uma dupla, não rendeu histórias tão legais quanto essas aqui, né. O Luke Cage, sim, sozinho conseguiu pelo menos uma boa história ali no selo Marvel Max, que é uma história bem adulta, né? Mas os dois, enquanto dupla, né, os heróis de aluguel, tem que ficar com as histórias antigas mesmo, que são realmente muito boas. E eu tô fazendo esse vídeo aqui recomendando também para mostrar que sim, quadrinhos já desde muito tempo falam de política e de problemas sociais. Enfim, essa é a recomendação, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado a todos que assistiram. Se puder curtir, compartilhar, agradeço muito. O canal está nascendo agora, então quem puder ajudar, muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou!